Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Via Varejo VVR3, pregão desta terça-feira, dia 22 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, e também aí para você aproveitar ao máximo, logicamente, o conteúdo de aprendizado, poder aproveitar a parte aí de análise que está aqui do meu lado, ó, toda a programação do canal. Radar do mercado, análise de fechamento, análises especiais como essa aqui, que é uma análise mais ampla de cada ativo toda terça e quinta, e radar da semana todo domingo. Né? Você tem todos os dias ali uma análise aí para você, e você pode se inscrever facilmente na parte inferior do vídeo, tem um botão aí para você clicar em se inscrever, deixando o sino das notificações ativado. Você pode também utilizar aqui passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. A análise especial, lembre-se que o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo, ou seja, avaliando um gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, tentando traçar um panorama geral que nós temos no ativo nesse momento, se está interessante para longo prazo, se está interessante para curto prazo, para médio prazo. Então essa é a ideia, usando a análise técnica como base de avaliação, que é a minha especialização. Começando pelo gráfico anual, e lembre-se também aqui do lado, ó, você pode baixar aí o aplicativo DV Invest através da loja do Google. Ele está disponível para Android, também para a loja da Apple, está disponível para iOS. Você pode instalar e ter acesso a todas as carteiras de ações, as recomendações de compra e venda, as informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos, giro de abertura, giro dos futuros, números do índice do dólar. Então, muita informação lá dentro. GPS da tendência, radar da liquidez, muita informação dentro do aplicativo. Então, indo aqui para a análise, nós temos no gráfico anual uma tendência de alta, um sinal mais de alta, ou seja, a ação veio para testar essas zonas de resistência, bateu, rompeu, ameaçou fazer o falso rompimento, que é nesse ano seguinte que vem, ou volta para fechar aqui embaixo, pode até acontecer ainda, mas por enquanto me parece menos provável. Ou mesmo, ou seja, seria perder a mínima desse ano anterior, seria o falso rompimento, anula o sinal positivo do ano passado. Só que não fez isso, foi lá embaixo com a crise, né, no Covid, e depois volta forte para cima, está em alta no ano ainda de 57,6%. Então está bem no ano. Comparando, quando eu falo está bem no ano, é que se comparar com o Ibovespa está caindo no ano 16%. O ativo, a BVR3 no gráfico anual, está subindo aqui 57,74%, ou seja, é um ativo que tem um desempenho melhor do que a média. Então, seria uma das escolhas para uma carteira de prazo maior, uma das opções de escolha de carteira de prazo maior, considerando o que eu comentei, inclusive, no vídeo ontem. Um vídeo no Instagram que está aqui, ó. Tá lá no meu feed, no IGTV também, no @DVInvest, um vídeo que fala sobre essa questão dos ativos mais alinhados para cima. VVR3 é um deles. Não necessariamente que ela vai ter um baita desempenho para frente, mas, na média, tende a ser algo mais interessante. Então temos aqui um cenário de movimento de alta, e dentro desse movimento de alta aqui, fica mais interessante para olhar com carinho os movimentos de baixa do preço em busca de oportunidade na ponta compradora, por exemplo, num gráfico mensal, num gráfico semanal, principalmente chegando em níveis importantes de suporte. No gráfico quadrimestral, temos a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Nessa tendência de alta, traçando aqui a projeção de alta, que lembre-se aqui, olha o que aconteceu. Apesar de já ter destacado isso numa análise especial do mês passado, em cima do papel, falando novamente, olha o que aconteceu aqui, a chamada mudança de polaridade. É um conceito que tem aqui um vídeo de aprendizado dentro do canal. Bateu aqui nesse patamar e gerou um retorno para cima, ou seja, oscilou para baixo, não perdeu a mínima do último fundo ascendente, do único fundo ascendente na realidade, fechou para cima, manteve-se aqui para cima e, na sequência, confirmou aí essa tendência de alta, esse movimento de alta. Existe uma chance de aqui já ter feito esses 4 candles para cá, cada candle desse representando ali 80 pregões, para dar ali algo parecido com um quadrimestral, 4 meses, né, de mercado. E aqui a gente já teve 4, então pode ter queda agora? Pode. Mas uma das alternativas dentro da força que foi apresentada do distanciamento que aconteceu daqui para cá, a chance maior seria de ter ainda algo mais para cima. Pode ter um quadrimestre negativo como aqui aconteceu e trazendo oportunidade
dentro do que foi falado no gráfico anual. O que eu falei no gráfico anual? Dentro desse contexto, dentro de algo assim, movimento contrário que traga sinalização para cima, fica mais interessante para se buscar compra. Então, movimento contrário que por enquanto está acontecendo aqui, que a gente vai olhar no prazo menor, fica mais interessante para planejar ou pelo menos para quem está focando no longo prazo, de ir fazendo aportes numa carteira de prazo maior. Olhando para níveis de suporte, quanto mais gerar um movimento para baixo, outra forma de aguardar é, depois que gerar um movimento para baixo, aguardar um sinal de alta, também que eu vou mencionar adiante, ainda nessa análise. Então temos um contexto positivo, movimentação, tendência de alta, pegando então os números do Fibonacci que eu ia fazer aqui a projeção. Primeira projeção, traçando aqui, ó, nós temos uma projeção de alta, projeção de 100%, né, porque a primeira já foi atingida. Pega todo esse movimento de subida, projetando ele a partir dos 3,80, projeção alternada, projeção de alta nos 32, 31. Isso é uma projeção, não é uma certeza de que vai chegar lá. Projeção desse pivô de alta que foi confirmado aqui. O pivô basicamente é essa formação aqui, que é a formação de uma tendência de alta. Então, fazendo essa projeção desse movimento a partir daqui desses 3,80, expectativa lá para os 32 e 31. Qual outra forma de projetar? Pega aqui, faz a projeção clássica na cabeça do pivô, projeção de 61,8% a partir dessa máxima que é 8,88, 33, 34, que é próximo da projeção de 100% alternada. Então, é um dos pontos que podemos ver a Via Varejo no longo prazo. Quando a gente está falando isso aqui, pode ficar mais 2 quadrimestres para isso aqui acontecer. Por exemplo, poderia ser isso, mais 2 quadrimestres. A gente está falando aí de pelo menos 8 meses. Então, é um processo um pouco mais longo, que seria lá para o ano que vem. No gráfico mensal, a ação está dentro de uma tendência de alta, recuperou sua tendência de alta, porque aqui ela estava em tendência de alta, beleza, e vai e volta muito forte para baixo, que foi algo negativo, e na sequência já voltou. O candle seguinte já disse aqui que esse candle perdeu força, pelo menos ele foi anulado em partes, e principalmente por ter fechado acima de toda essa região aqui. Ó. Isso reforçou uma chance maior de ter um movimento para cima, ela terminou confirmando isso. E agora passa por um processo de correção. O que nós temos agora? Uma tendência de alta de longo prazo, mensal, topos e fundos ascendentes, só que nesse mês já está perdendo a mínima do mês anterior, ou seja, está caindo aqui 14,2%, perdeu a mínima do mês anterior. O que isso significa? Quebrou a sequência de mínimas ascendentes, trouxe um primeiro sinal para se ter o quê? Uma correção um pouco maior, ou no tempo ou no preço. No tempo é um movimento lateral. Ficar, por exemplo, alguns meses de lado. Quantos meses? Pode ficar aqui, se subiu em 4 meses, pode ficar aqui 1, 2, mais uns 2 meses de lado. Não seria nada de anormal em termos de uma tendência de prazo maior. Ou mesmo a correção no preço, que é o movimento para baixo. Tem mais alguns meses, mais 1, 2 meses aqui para baixo. Suporte mais relevante que praticamente testou, ficou a 1 centavo, 16,64, que é a antiga máxima histórica do ativo. Depois uma região mais dentro que é aqui dos R$14, exatamente ali em cima dos R$14. Então primeiro 16,64 pelo gráfico aqui mensal, a região dos R$14 seria o outro nível de suporte mais importante para Via Varejo. Ou seja, se o mercado vier aqui afundar para R$14, é o fim do mundo para Via Varejo? Não. O que eu falei no gráfico anual? Que se ocorrer movimento de baixa no gráfico mensal, ou enfim, periodicidade inferior, dentro de um cenário aqui que é mais para cima, fica mais interessante de olhar para buscar ou compra em regiões de suporte, como 16,64, entrar um pouco em 16,64, chegar em R$14 e entrar mais ainda. Outra forma, não entrar desse jeito, aguardar o quê? Um próximo sinal de alta. Qual seria o próximo sinal de alta? Quebrar a sequência de máximas descendentes no gráfico mensal. Então, outra alternativa de entrada. Então, estou citando aqui possibilidades, estratégias de compra dentro de um contexto favorável. O que muda esse contexto? O que gera uma sinalização mais negativa? Para mim, é um retorno do preço para baixo, não só da média, mas para baixo da mínima, inclusive, desse candle aqui, que começa a trazer um sinal um pouco mais negativo se voltar a trabalhar ali para baixo dos R$12,25. Fica um pouco mais negativo o contexto. Mas observe que aqui ficou bem negativo, só que no mês seguinte, quando só tinha isso aqui, ó, não dava para mencionar que
ter esse retorno forte para cima. Quando retorna aqui para cima, ele já desconfigura o sinal ruim. É lógico, então a gente vai ter que avaliar um mês seguinte. Vamos supor que um próximo mês faça isso aqui, ó. Então ele desconfigura a expectativa de alta muito forte para cima, uma alta maior para cima. Vai ter que guardar mais alguma sinalização de força por parte dos compradores para voltar a ter alguma expectativa de alta. Mas nesse momento, a forma como está tendo um movimento de queda ainda é algo bem interessante. Por quê? Você tem o último mês responsável pela máxima, é o mês aqui de junho. Desculpe, de julho. É o mês de julho, aqui agosto e aqui setembro. É o mês de julho. Você está dentro de um mês de alta e ainda você tem 2 meses de correção, caminhando já para o fechamento do segundo mês de correção e ainda dentro desse mês de subida. Ou seja, um ativo ainda pode continuar seu movimento de alta, está mais fraco ao movimento de queda. Então isso é algo bom. Bom para quê? Porque aumenta a chance de ter algo para cima num prazo maior, confirmando ainda o viés de alta, a tendência de alta de longo prazo. Gráfico semanal. Só que quando você vê isso aqui, você tem que estar ciente que pode ter um processo um pouco maior de correção. Mas isso não afetaria, no primeiro momento, a tendência de alta do preço da ação. Gráfico semanal. A tendência no gráfico semanal, a gente pode falar que é uma tendência de baixa, porque ela fez aqui um pivô de baixa. Quando eu produzi a análise anterior, a especial anterior do Via Varejo, ela estava gerando um final de fundo no semanal. Só que era um fundo com a correção curta, que eu tinha comentado na última análise. A correção tinha sido curta. Olhando, eu usei até um gráfico de 10 dias para mencionar que a correção tinha sido curta, ou seja, já bateu, já começou a subir pequena, 2 candles apenas basicamente no gráfico de 10 dias, cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui representando o comportamento do preço da Via Varejo em 10 pregões, tinha sido muito curta, não tinha voltado na média, não tinha sido curta no tempo e agora sim ela volta, está caminhando para voltar para a região da média. Então qual o nível de suporte aqui olhando para esse tempo gráfico? Depois dos 16,64, nesse tempo gráfico, o próximo suporte fica em 15,86, seguido de R$15 número redondo. Então, são os próximos níveis de suportes da VVR3. Voltando para o gráfico semanal, isso aqui, a primeira leitura que dá para fazer desse pivô de baixa é que ele está dentro desse movimento de subida, que eu acabei de mencionar aqui no gráfico mensal. Vou botar aqui do lado. No gráfico mensal que você tem aqui o mês de julho e você tem 2 meses de lado. Ou seja, você está ainda dentro como se fosse do terreno dos compradores. Você está fazendo uma correção fraca, né? Você levou aqui 3 semanas basicamente para subir e você já tem aqui várias semanas tentando cair de maneira fraca. Basicamente aí na 9ª semana tentando cair de maneira mais fraca. Qual o sinal que pode trazer um novo aspecto positivo para essa ação, um viés de alta, uma chance de retomada do movimento de subida? Por exemplo, fechar essa semana atual, mantendo-se acima ali da média móvel de 13 períodos, voltando para cima da média móvel de 13 períodos, e na semana seguinte superar a máxima dessa semana. Isso seria um indício de se ter aumentando a chance de se ter um próximo movimento de subida. Seria uma das alternativas, inclusive, para uma entrada de médio prazo, de position, tentando muito melhor do que essa aqui, ó. Muito melhor do que essa sinalização, porque aqui já teria uma correção um pouco melhor no tempo. Superação dessa máxima aumentaria a probabilidade de subida para quem vai entrar tipo em position trade, o stop ficaria abaixo dessa mínima. Pode cair mais? Pode. Só para mencionar que esse recuo que eu falei aqui, comparando com esse movimento, dá para pegar inclusive o Fibonacci, que eu até fiz isso na análise passada, falando que tinha voltado em 50% de retração, apesar da correção ter sido curta num prazo um pouco maior. Aqui agora ela foi lá em cima, não deu sequência, veio para baixo, fechou abaixo, testou 61,8%, está entrando pressão compradora na região de 61,8% desse movimento de subida, que bateu já no 16,73 aqui na faixa dos 16,64, que é na faixa 16,66, enfim, são basicamente 2 topos aqui nesse nível de preço. Então, aqui é um ponto importante de suporte que ela pode justamente iniciar um processo novo de subida. Então, o que ela geraria aqui? Fechamento ali mais para cima dessa semana, mais acima da média, que nesse momento está em 17,60, dá para arredondar aqui. Fechou para cima de 17,60 e gerou nova máxima na semana seguinte, a partir do dia 28. Reforça um pouco mais a chance de recuperação, ou seja, uma correção em A, B, C, que dentro de um movimento de subida, que aumentaria a chance de se ter mais um movimento para cima. Por outro lado, não confirma isso. Termina a semana para baixo ainda da média, permanecendo abaixo da média móvel de 13 períodos. Pode
escorregar mais? Pode, eu já citei suportes no gráfico de 10 dias. Aqui no gráfico semanal, suporte em 15,55 e abaixo disso 14,29. 15,55, uma região que bateu aqui, bateu aqui, não conseguiu ficar acima. E outra região, inclusive deixando um gap de corpo aqui, em 15,55. E outro ponto aqui no patamar de suporte, um leve fundo na região dos 14,29. Então são suportes para a gente ficar atento. Depois bater em algum nível de suporte, gerar sinalização de alta, considerando que eu falei no início da análise, de ficar de olho em processos de queda, com um olhar mais para se buscar a operação de compra de prazo maior na VVR3. Só que para curto prazo, para swing trade, a ação ainda está dentro de um processo, de um cenário de curto prazo de baixa, ou seja, de uma tendência de baixa pelo gráfico diário. Então, no gráfico diário eu estou olhando para um curto prazo. Quando eu olho para o semanal, eu estou olhando de curto para médio prazo. Quando eu olho para o gráfico mensal, eu até já mencionei isso no meu Instagram. Quando eu olho para o gráfico mensal, eu estou olhando de médio para longo prazo e do mensal para cima eu já estou olhando para longo prazo, ou seja, gráfico quadrimestral, já estou olhando um pouco mais para um longo prazo. Nesse caso aqui, a ação está dentro dessa tendência de baixa e a tendência de baixa aqui dela, gerou um candle bom de recuperação, onde é que esse candle aconteceu? Lá naquela região 16,64, 16,66, que eu dei um zoom menos, vocês vão entender essa região. Se isso aqui, para quem está comprado já no curto prazo, falando já de operação de curto prazo, de swing trade, quem abriu compra contra a tendência aqui no ativo, está subindo aí 1,3% no pregão de hoje, o stop dá para ficar abaixo da mínima deste candle. Desafio dela no pregão de hoje, primeiro, fechar, manter-se aí acima dos 17,54. Próximo desafio, R$18. Voltou a trabalhar acima dos R$18. Proporcionou sinalização de alta de fundo ascendente já acima da média, mais interessante ainda para compra. Fato é que se a ação conseguir romper a máxima aqui desse topo, ou aqui os 18,72, um pouquinho mais acima de 18,89, anula a tendência de baixa de curto prazo, fica mais interessante para buscar a compra, que seria um indício de um fundo lá no gráfico semanal que eu mencionei. Ou seja, se ela voltar mais forte aqui para cima, além dela anular a tendência, ela tende a gerar ali um sinal de fundo no semanal em cima da média móvel de 3 períodos e a expectativa de subida, e logicamente se tem expectativa de subida ali no semanal, ficar de olho aqui numa compra de fundo ascendente, de pivô de alta. Então o ativo ficaria mais interessante para compra aqui. Aqui não me gera compra ainda, por mais que possa subir, inclusive a minha torcida é para subir mesmo. Mas suponhamos que acione o stop para quem está comprado. Vem aqui para baixo, ou seja, mantenha-se dentro de uma tendência de baixa, termine subindo fraco, respeitando os R$18, gerando sinal para baixo, perde essa mínima aqui, sai de uma posição comprada ou aumentando a chance de ter algo mais para baixo. Quais são os próximos suportes? Casa dos R$15,99, R$16 basicamente. Em conjunto tem até um gapzinho aqui no 16,04 no gráfico diário. Aqui tem um gap aqui no gráfico diário. Abaixo disso falaria em outro suporte em 15,39. Então são os suportes mais próximos e o mais longo em R$14,29, que já foi inclusive citado ali no gráfico semanal. Então, de maneira geral, nós temos uma tendência de curto prazo de baixa, uma tendência de médio prazo, a gente poderia até falar de baixa, mas uma baixa fraca. Em ponto importante, para a gente ficar atento para ou retomar operações de compra de swing trade, após uma sinalização pelo menos de um fundo ascendente, ou de fazer uma compra de position trade, se isso fechasse desse jeito em 17,70 ou mais, superasse a máxima dessa semana a partir do dia 28/9, seria uma das alternativas de compra com stop abaixo da mínima dessa semana, que ficaria aqui em 16,64, 16,63. E num prazo maior, o que dá para fazer, como está num ponto ali mais importante, compra um pouco, caiu mais para baixo, outra estratégia. Veio um pouco mais para baixo, né? Na faixa ali dos R$15, ou mesmo aqui na região um pouco mais baixa, 15,55, até os 14,29, também abre-se a chance de se buscar uma entrada ou mesmo aguardar o gráfico mensal por um fundo ascendente na região de suporte. Lembrando, o suporte mais baixo que eu mencionei aqui e mais relevante seria a região dos R$14 em conjunto com a média móvel exponencial de 3 períodos do gráfico mensal. Então, de maneira geral, ativo alinhado para cima nos prazos maiores e nos prazos menores, curto a médio prazo, está um pouco mais para baixo, mas testando já um patamar de avaliação ali da real força por parte dos compradores que pode iniciar um novo processo de subida nessa ação.
Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.